O Einstein, ele falava que a imaginação é mais importante que o conhecimento. O Einstein fala algo que o Richard Feynman repetiu, mas o Einstein é o originador, né? Ele dizia algo que eu vou traduzir assim mais para o português um pouco diferente, mas ele dizia assim: todo mundo é capaz de saber algo sobre algo. O problema é muito poucos são capazes de entender algo, entender profundamente algo, né? O Feynman repetiu isso durante muitos anos porque o Richard Feynman foi talvez o top 5 dos maiores físicos do século XX americanos. E ele foi aluno em Princeton. Só que o Feynman participava do movimento da mecânica quântica, que foi, né, revolucionou tudo, e ele participou do projeto Manhattan, que o Einstein se arrependeu depois. Apesar do Einstein ter escrito a carta, entusiasmado por um ex-aluno dele, o Leo Szilard, para o Roosevelt, que criou o projeto Manhattan, porque o Einstein falou: olha, se vocês não fizerem, os nazistas vão fazer primeiro, e que se provou não ser verdade, né? Mas ele conhecia o Heisenberg, que era o diretor do programa atômico do Hitler, né? E até hoje ninguém sabe. Eu li um livro de 700 páginas tentando decidir se o Heisenberg sabotou o projeto propositadamente, porque ele não queria que os caras esse é um mistério no ar. É um mistério sensacional. É um livro de mistério. E nunca ninguém vai saber, porque a vida dele estava ali, né? Ele estava no fio da navalha, né? Pois bem, o Einstein se arrependeu disso e não embarcou no movimento da mecânica quântica nos Estados Unidos. Ele continua a defender que o mundo era determinístico, que você ia poder, né, conseguir determinar o futuro, né, computar o futuro, vamos dizer assim. E o Feynman foi para outra direção. Então, o Einstein, por incrível que pareça, nos últimos anos dele em Princeton, depois da guerra, até ele morrer em 55, ele foi basicamente um pária da física americana. E o Feynman tinha estudado com ele em Princeton, não diretamente, mas evidente, estava ali. Cruzava o corredor. Ia nos seminários do Instituto de Estudos Avançados, né? E o Einstein, para dar aula, era um horror, né? Ele falava de um jeito baixo, o inglês com sotaque alemão, então ele não era um grande orador, né? Digamos, a didática não era o forte. Mas eles se afastaram, é uma judiação, porque o Einstein morreu solitário. Né? Ele morreu um homem, eu não diria amargurado, porque ele mudou o mundo, né? E mudou a nossa concepção do universo, mas é curioso, né? Que um indivíduo que hoje é celebrado da maneira que todos nós celebramos, porque, né, é um dos mitos da humanidade, o verdadeiro, né, mito da humanidade, ele tinha um grande amigo, e era isso, né? O Kurt Gödel, que era outro doido varrido, e ele falava, no final da vida, ele falava, Einstein, que as melhores coisas que eu tenho são a minha ida e minha volta para Princeton, para o meu escritório, porque eu caminho com o professor Gödel, que foi um dos maiores matemáticos do século, né? Ajudou ele. E essas conversas, nós não temos um registro. Ninguém escreveu, nenhum nem outro. Saber o que isso... Mas olha, quantas coisas foram cobradas ali no... Olha, eu vou te contar. Se nós tivéssemos os diálogos entre o Einstein e o Gödel durante vários anos, nós estaríamos tendo... É como se dois alienígenas tivessem se encontrado, né? Quando o Einstein completou... Eu estou tentando lembrar, acho que foi 50 anos da teoria da relatividade. Acho que foi isso, 1905, a Princeton resolveu escrever um livro comemorativo, e cada grande físico escreveu um capítulo em homenagem ao Einstein. E o Gödel, que era o melhor amigo dele, escreveu um capítulo dizendo que ele tinha estudado a matemática nos últimos meses da teoria da relatividade e encontrou uma solução das equações que o Einstein não tinha pensado, que permitiu a viagem para o passado. E o Einstein olhou para aquilo e falou, não, pelo amor de Deus. Né? Esse foi o presente que o melhor amigo dele deu, criando uma teoria completamente... Né, matematicamente possível. Possível, né? Mas depois foi... Meus amigos matemáticos dizem que depois ela não foi, né, aceita, mas enfim, veja só, né, o que deve ter saído dessas conversas. Né? Olha só o que eu estou fazendo, aquela coisa isso assim. Olha aqui, ó. Deixa uma semana comigo. O que você acha dessa ideia, né? Mas ele era um cara social, assim, ele era um cara de conversar no corredor com os professores? Eu não sei, eu já vi várias descrições. Ele era um violinista, né? Talentosíssimo, o violino para ele era como parte dele, né? Ele era um cara que... imagina o que esse cara passou, né? Teve que escapar
correndo da Alemanha, porque cada vez que ele ia dar uma aula pública na Alemanha, vinham, né, ativistas para tentar atacar ele, destruir ele. Mesmo os cientistas alemães, né, que se aliaram ao Partido Nazista, tentavam desacreditar tudo que ele fez. Aí ele escapa para a Inglaterra, passa uns meses lá, não se deu muito bem, e consegue um asilo nos Estados Unidos, onde o FBI, na época o Edgar Hoover, desconfiava que ele podia ser um espião.